18H08, 4 de agosto de 2020. Fotos de casamento perto do porto de Beirute. Pessoas voltando para casa depois de fazer compras. Bombeiros atendendo a um incêndio em um armazém portuário. 0,2 segundos depois, num instante, pessoas, edifícios e veículos foram engolidos pelo caos. Formou-se uma cratera com 140 metros de largura. Liberou-se uma energia equivalente a 1.100 toneladas de TNT. Janelas estilhaçaram-se instantaneamente em um raio de 10 km. Ondas de choque atingiram Chipre do outro lado do Mediterrâneo. As sementes da explosão haviam sido semeadas 6 anos antes. 23 de setembro de 2013, o navio moldavo 1005 Ursus ancorou no cais 9 de Beirute. Beirute não era seu destino original. Partiu de Batumi, Geórgia, com destino a Beira, Moçambique. Ocorreu uma falha no motor durante a viagem. A embarcação procurou o porto mais próximo para reparos. Isso era Beirute. No porão de carga de Ursus foram carregadas 2.750 toneladas de nitrato de amônio. A remessa tinha como destino uma empresa moçambicana. O nitrato de amônio, também usado como fertilizante, geralmente é estável, mas sob condições específicas provoca explosões poderosas. Um excelente exemplo disso é o atentado de Oklahoma City em 1995. Na época, foram utilizados cerca de 2.300 kg. A fachada do prédio desabou, matando 168 pessoas. A carga no Ursus era cerca de 1.200 vezes maior. Os reparos foram concluídos, mas o armador enfrentou um problema. As autoridades portuárias de Beirute bloquearam a partida da embarcação. Taxas portuárias e diversas despesas permaneceram em aberto. A partida foi impedida até a quitação das pendências. O proprietário não conseguiu pagar as taxas portuárias. O comprador moçambicano também recusou a remessa, à medida que a situação se complicava. Sua solução era assustadoramente simples. Ele abandonou a tripulação, o navio e a carga. Novembro de 2013, o tribunal libanês apreendeu oficialmente o navio 1005 Ursus e sua carga, contudo legalmente congelado. 4 tripulantes foram deixados à própria sorte, sem energia. Tiveram que esperar em condições precárias até que o problema fosse resolvido, ficando sem dinheiro, comida e água. 2.750 toneladas de nitrato de amônio jaziam sob eles, sob o calor escaldante de Beirute. A detenção infernal de 10 meses a bordo continuou. Entre os tripulantes havia cidadãos ucranianos. Com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia e o advogado Sherbel Daguer, no Líbano, eles finalmente deixaram o navio em agosto de 2014. Início de 2014, o porto enfrentava um novo problema. Devido ao longo período de negligência e falta de manutenção, o Ursus corria o risco de afundar na doca. Um navio afundado interromperia todas as operações portuárias, e cargas perigosas poderiam ser submersas. Outubro de 2014, as autoridades decidiram descarregar as 2.750 toneladas, transferindo o nitrato de amônio do navio para a costa. A carga foi transferida para o armazém 12 no porto de Beirute, a apenas 85 metros de distância. Aí se erguia um enorme silo de concreto para grãos, com 48 metros de altura. Detinha cerca de 85% das reservas de grãos do Líbano. Uma instalação fundamental para o abastecimento alimentar do país. O armazém 12 não foi construído para mercadorias perigosas. É apenas mais um armazém, utilizado para armazenamento temporário de carga. Formalmente temporário, mas na realidade negligenciado. O contexto era a estrutura política do Líbano. 18 seitas religiosas coexistem no Líbano. O poder é compartilhado através do confessionalismo. Presidente, cristão maronita. Primeiro-ministro, muçulmano sunita. Presidente do parlamento, muçulmano xiita. Nessa estrutura, os direitos de operação para ministérios, agências e portos estavam divididos de acordo com interesses sectários. Alfândega, monitorada, mas sem autoridade para dispor os produtos. Escritório portuário, armazenado, mas sem autorização para desmantelamento. Ministérios, recebiam relatórios, mas não tinham autoridade para dar ordens. O risco foi identificado, mas quando foi necessário tomar uma decisão, ninguém tinha poder institucional para tomar essa decisão. Dentro dessa estrutura, o armazém 12 foi silenciosamente diligenciado juntamente com 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Após a carga entrar no armazém 12, a alfândega libanesa reconheceu o perigo do material. Mas o problema era que eles não conseguiam tomar nenhuma providência. Entre 2014 e 2017, o diretor da alfândega, Shafik Meri, enviou 6 cartas oficiais ao judiciário, e a mensagem foi consistente. As 2.750 toneladas de nitrato de amônio no armazém 12 representam uma séria ameaça ao porto e à cidade. Eles solicitaram que a carga fosse leiloada ou exportada. Eles alertaram para um acidente irreversível caso a situação fosse deixada sem assistência, mas não houve resposta por parte dos juízes.
Todas as 6 cartas foram ignoradas, sem que nenhuma resposta fosse enviada, repassado para outras agências ou atrasado devido a questões de jurisdição. Havia uma razão para tais problemas na estrutura judicial do Líbano. Os tribunais ficaram paralisados por décadas de processos acumulados e pressão política, e um sistema de nomeação de juízes motivado por interesses sectários. Se um juiz tomasse uma decisão politicamente delicada, eles podem se tornar um alvo e enfrentar reveses na carreira. Descarte dos produtos químicos no Armazém 12 envolveu-se com diversos interesses políticos. Ninguém queria ser o responsável pela decisão. Assim, as 2.750 toneladas de nitrato de amônio permaneceram sob análise no papel. Na realidade, estava inativo no armazém, completamente negligenciado. Por volta de 2018, o perigo dentro do Armazém 12 aumentou ainda mais. As autoridades portuárias começaram a armazenar outras mercadorias apreendidas no mesmo armazém, o que incluía aproximadamente 15 toneladas de fogos de artifício. Os fogos de artifício foram apreendidos com contrabando e foram empilhados no mesmo espaço sem nenhum plano de descarte. O nitrato de amônio e os fogos de artifício foram deixados juntos por um longo período. Os fogos de artifício são inflamáveis por si só, e o nitrato de amônio pode desencadear reações em cadeia devido ao calor ou a choques elétricos. Ter esses dois materiais no mesmo espaço era como manter acesa uma faísca que se reacende com um único erro, e uma bomba que causa uma explosão enorme a partir dessa faísca, juntos dentro de um único armazém. De acordo com os registros, as inspeções de segurança no Armazém 12 praticamente cessaram. Com o início da crise econômica de 2019, o orçamento nacional foi drasticamente reduzido, a libra libanesa despencou e os preços dispararam. O governo concentrou-se na redução dos custos dos serviços públicos, manutenção de pessoal de monitoramento e equipamentos de segurança. Naturalmente, teve que ser suspenso. O Banco Mundial classificou esta crise econômica como considerada uma das 10 crises econômicas mais graves desde o século XIX. Em janeiro de 2020, a Segurança do Estado do Líbano inspecionou o Armazém 12 e emitiu um relatório oficial de advertência. O relatório afirmou que a segurança era vulnerável e a gestão estava sendo negligenciada, como por exemplo, invasão externa ou roubo. Sabe-se que foram levantadas preocupações sobre possíveis problemas de segurança. E em 20 de julho de 2020, ao presidente Michel Aoun e ao primeiro-ministro Hassan Diab foi entregue um relatório de segurança alertando para o perigo no Armazém 12. Isso ocorreu 15 dias antes da enorme explosão. Mais tarde, o presidente Aoun revelou que estava ciente do relatório, mas em vez de dar uma ordem direta para resolver o problema, ele explicou que delegou a tarefa aos ministérios. Seguiram-se acusações mútuas e atrasos administrativos entre as agências, e nenhuma medida prática foi tomada. Do final de julho ao início de agosto, 2 semanas antes da explosão, foram feitas algumas tentativas de reparar as paredes do Armazém 12. Mas os atrasos fizeram com que o trabalho começasse e parasse repetidamente. Restaram 2.750 toneladas de nitrato de amônio e 15 toneladas de fogos de artifício. Só faltava uma coisa, uma faísca. Casos semelhantes já ocorreram na história. Em setembro de 2001, ocorreu uma explosão na fábrica da ZF em Toulouse, França. Foram levantadas diversas hipóteses sobre a causa. Foram apontados problemas relacionados ao gerenciamento e armazenamento de produtos químicos. 31 pessoas morreram e mais de 2.500 ficaram feridas. Fundamentalmente, a resposta foi diferente da de Beirute. Investigações e procedimentos legais imediatos foram iniciados na França. Seguiram-se decisões judiciais sobre responsabilidade e indenização. O desastre de Texas City de 1947 é um caso crucial comparável ao de Beirute em termos de escala. 581 pessoas morreram na explosão de nitrato de amônio a bordo de um navio cargueiro. Os EUA reformularam as regulamentações marítimas sobre materiais perigosos. Essa mudança ajudou a estabelecer padrões internacionais como um ponto de virada significativo, embora esses casos tenham sido acidentes não anunciados. O perigo que Beirute representava era conhecido há anos, tornando-a fundamentalmente diferente. 4 de agosto de 2020, 17h40, começou a sair fumaça do Armazém 12 no porto de Beirute. Durante os trabalhos de reparação nas paredes do armazém, é provável que as faíscas da soldagem tenham incendiado materiais inflamáveis no interior. Segundo relatos, dentro do armazém, além de nitrato de amônio e fogos de artifício, pneus e óleo e outros materiais inflamáveis eram armazenados juntos, e o fogo se alastrou rapidamente. Às 18h em ponto, os bombeiros de Beirute chegaram com uma equipe de 10 pessoas. Eles foram informados apenas de um incêndio em um armazém portuário, mas infelizmente, as 2.750 toneladas de nitrato de amônio no Armazém 12. O incidente nunca foi comunicado aos bombeiros presentes no local, administradores e gestão portuária com registros, e as autoridades de segurança não forneceram nenhuma informação sobre materiais perigosos à equipe, e assim, marcharam para o centro do incêndio. Às 18h07, o fogo atingiu 15 toneladas de fogos de artifício no armazém adjacente. Pequenas explosões coloridas começaram a surgir da fumaça. Do outro lado do porto, cidadãos observavam a cena.
começaram a filmar com seus smartphones. As imagens do incêndio se espalharam rapidamente nas redes sociais, mas naquele momento, ninguém sabia que o calor intenso aquecia 2.750 toneladas de nitrato de amônio, 18H08. O nitrato de amônio atinge o seu ponto crítico, provoca uma reação de decomposição rápida acima de uma certa temperatura, liberando grandes quantidades de gás em alta temperatura, com o impacto da explosão e o calor intenso aplicado. A situação se transforma em uma explosão em cadeia ou detonação. A detonação se propaga mais rápido que a velocidade do som, liberando energia na forma de poderosas ondas de choque. Rede sísmica do USS. Foi detectado um terremoto de magnitude 3,3 em Beirute. Isso equivale a cerca de 1,1 kT de energia TNT, equivalente a cerca de 1/13 da potência da bomba de Hiroshima. Não é nuclear, mas tem potência suficiente para destruir uma cidade. Uma cratera de 140 metros de largura e 43 metros de profundidade se formou no ponto zero, e a água do mar Mediterrâneo fluiu para dentro da cratera. A maioria das instalações de armazéns portuários foi destruída, e embarcações ancoradas nas proximidades viraram. Os silos de grãos próximos também foram destruídos. Seguiu-se a perda dos estoques de grãos armazenados. O Líbano enfrentou uma escassez imediata de alimentos. Ondas de choque se propagaram em velocidades supersônicas até Beirute. As janelas no raio de 10 km estilhaçaram-se instantaneamente. Os cidadãos foram expostos a estilhaços de vidro que voaram pelo ar. Aqueles que estão sentados em escritórios, em pé nas salas de estar, nem mesmo dentro das lojas era diferente. Muitos dos 6.000 feridos foram atingidos por estilhaços de vidro. A onda de choque chegou a Chipre, localizada a 240 km de Beirute. Todos os 10 bombeiros presentes no local morreram. O caos se instaurou em Beirute. Hospitais a quilômetros de distância do porto. Tive que prestar socorro aos feridos apesar das janelas quebradas. Dmarzé e Mar Mikhael foram as cidades mais afetadas, com paredes desabadas e interiores destruídos. Os veículos de resgate tiveram dificuldades para entrar na cidade caótica. Os registros oficiais mostram cerca de 218 mortos, mais de 6.500 feridos e 300.000 deslocados. Os danos foram estimados em 15 bilhões de dólares, aproximadamente 25 trilhões de won coreanos hoje. Representava mais da metade do PIB do Líbano na época. Uma cratera gigante cheia de água do mar substituiu o Armazém 12. E o porto deixou de funcionar completamente. O Líbano, que depende de importações para 85% do seu abastecimento. A perda do porto agravou uma crise econômica já severa, levando a uma catástrofe nacional. Equipes internacionais de ajuda e resgate se dirigiram a Beirute. 2 dias depois, o presidente francês Macron visitou Beirute, com promessas de ajuda internacional em seguida, mas nenhuma ajuda externa conseguiu consertar a escala, a curto prazo. 6 dias depois, em 10 de agosto de 2020, protestos em massa se espalham pelo Líbano. Os manifestantes invadiram vários prédios do governo. Centenas de pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia. O primeiro-ministro Hassan Diab anunciou a renúncia de seu gabinete em sua declaração de renúncia e afirmou que a corrupção no Líbano era o problema maior. Em agosto de 2020, promotores libaneses, dezenas de pessoas envolvidas na explosão foram detidas. Isso incluía funcionários do porto, da alfândega e da segurança. Em dezembro daquele ano, os promotores acusaram o ex-primeiro-ministro e 3 ministros. Iniciaram-se ações judiciais, mas as investigações foram repetidamente paralisadas. Foram expedidas intimações para funcionários atuais e antigos. O parlamento recusou-se a revogar a imunidade parlamentar de alto nível. Em 14 de outubro de 2021, protestos em Taioné exigiram a destituição do juiz militar, e confrontos entre grupos armados deixaram 7 civis mortos. As investigações estagnaram e foram totalmente interrompidas em 2022. 4 de agosto de 2022, segundo aniversário da explosão. Famílias se reuniram no local para uma homenagem, quando a seção norte dos silos de grãos desabou. A estrutura foi danificada na explosão de 2020. Enfraquecido e mal conseguindo se manter em pé até então. O colapso ocorreu no segundo aniversário. Nuvens de poeira se espalharam pela tela, e os enlutados fugiram do local. O governo tentou demolir os silos, mas reverteu a decisão devido aos protestos das famílias. As famílias exigiram que os silos fossem mantidos como um memorial. A economia do Líbano piorou desde 2020. O valor da libra libanesa despencou 98% desde 2019. As reservas cambiais se esgotaram e os bancos congelaram os saques. A ajuda destinava-se às famílias das vítimas.
perdeu valor com a desvalorização da moeda. Muitos dos 300 mil deslocados ainda não conseguiam voltar para casa depois de 6 anos, onde antes ficava o Armazém 12. Ainda permanece uma cratera cheia de água do mar.